Fala galera do canal Disciplina Ninja, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Marco Lima e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sei, fique feliz. Pois bem, o assunto de hoje é verbo, mais um dos nossos VIPs na capa, ou seja, mais uma das classes de palavras, como nós gostamos de chamar aqui no nosso canal. Bem, para entender o verbo, que é um assunto perigoso, um terror para muita gente, nós iremos fazer uma aula introdutória, como várias outras que vão acontecer acerca desse assunto. Tá? Então, ao decorrer desta aula, você vai acompanhar uma história de terror e de suspense. E à medida que a história for desenvolvendo-se, nós iremos ensinar e entender e aprender um pouco sobre o verbo. E fique de olho nas conclusões. Ou seja, sem mais delongas, vamos botar fogo nesse assunto. Meia-noite e meia. O carro atravessava a estrada velozmente. Ela estava escura e assustadora. Chovia e trovejava intensamente. Episódio 1. A origem do verbo. Bem, galera, vamos começar a estudar o verbo primeiramente pela definição semântica. Ou seja, o verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Assim, no primeiro quadrinho, a palavra atravessava, o verbo, exprime uma ação, enquanto no segundo, estava, exprime um estado. E chovia e trovejava no terceiro quadrinho, indica aí fenômeno da natureza. De repente, um clarão cegou o motorista. Assustado, ele para o automóvel. E das nuvens... Uau! O que será aquilo? Pessoal, além da definição semântica, há ainda a definição morfológica. Ou seja, um verbo possui flexões para indicar a voz, o aspecto, o modo, o tempo, o número e a pessoa. Então, por exemplo, no primeiro quadrinho, o verbo cegou está no pretérito, que é o tempo passado. No segundo, para está no tempo presente. E já na fala do personagem, no seu grito, o verbo será está no futuro. Assim, esses verbos estão aí nas flexões de tempo e no modo indicativo. Isso quer dizer que o verbo é um dos nossos VIPs na capa, ou seja, é uma classe de palavra variável que varia de acordo com as flexões que vocês viram aqui acima. Medo. A nave perseguia o detetive. Por que eu segui aquela pista? Além da definição morfológica e semântica, há ainda a definição sintática, a última. Isso quer dizer que o verbo é núcleo de uma oração, ou seja, ele se localiza no predicado e se refere a um sujeito. Então, por exemplo, na nossa narrativa, a nave perseguia o detetive, o sujeito, a nave, refere-se ao verbo perseguia, e o verbo perseguia, quem perseguia, se refere à nave. O nosso verbo está no predicado. Assim como a segunda oração, por que eu segui aquela pista na fala do detetive, esse eu é o nosso sujeito e o meu verbo que está lá no predicado refere-se a esse sujeito. Quem segui? Nesse caso, eu. Já a palavra medo, nós consideramos aqui uma frase nominal. Porque não existe oração sem verbo. Então não há um verbo, há apenas uma palavra e um ponto de exclamação. Neste caso é uma frase nominal. Algumas horas atrás, em uma ligação recebida, uma voz feminina misteriosa. Você precisa investigar o caso 589. Ela desligou.
Pensando bem, olharei o arquivo. Passemos agora a algumas classificações do verbo. A primeira classificação divide em dois grandes grupos. Os verbos flexionados, que são aqueles que estão conjugados nas pessoas do discurso, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa, o que equivale geralmente a um eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, por exemplo. E nós temos aqui na história do detetive, ela desligou, o verbo está conjugado ou flexionado, concordando com ela. Olharei o arquivo, neste caso o verbo olharei está concordando com o sujeito eu, que está oculto aí, não está aparecendo. E você precisa, tá? Aqui nesse caso precisa concorda com você e você exige uma terceira pessoa parecido com ele e com ela. Há ainda o verbo na forma nominal, ou ele está flexionado ou na forma nominal. Geralmente, na forma nominal, não se refere a nenhuma pessoa do discurso, geralmente, dadas algumas exceções que estudaremos. Mas, a primeira forma nominal é o infinitivo, que é quando o verbo está aí como investigar, terminado por AR. Pode terminar por AR, ER ou IR. Tá? A segunda forma é o gerúndio, que aí no caso nós temos como exemplo pensando, que termina em NDO. E por último, recebida, que está na forma de particípio do verbo receber. O particípio geralmente termina em ado ou ido, ou fazendo a concordância, né? Ada ou ida, no caso recebida. O detetive Pine pesquisou o caso. Leu sobre o Dr. Wolfenstein, um cientista renomado, que sumiu enquanto estudava provas de vida alienígena. Entusiasmado com a história, proponho uma investigação mais profunda agora. A segunda forma de classificar o verbo, nós temos que olhar pelo infinitivo. Ou seja, um verbo pode ser de primeira conjugação. Como é que eu faço para descobrir? Simples, galera. Por exemplo, o detetive Pine pesquisou o caso. Neste caso, nós temos pesquisou. Pesquisou veio do verbo pesquisar. No infinitivo, ele termina por AR, então ele é de primeira conjugação. Por exemplo, nós temos ainda de segunda conjugação. Observe. Leu sobre o Dr. Wolfenstein, um cientista renomado. Leu vem do verbo ler. E aí termina em ER, então é segunda conjugação. E por último, nós temos a terceira conjugação, em IR, como por exemplo, que sumiu. Nesse caso, em que sumiu, o verbo sumir aí é de terceira conjugação. Continuando aí esse quadrinho, nós temos enquanto estudava provas de vida alienígena. Nós temos estudava. E aí? Estudava. É de qual conjugação? Sacaram, né? Estudar é de primeira conjugação, porque termina em AE. Mas na fala do detetive, nós temos proponho uma investigação mais profunda agora. Esse proponho aí, o infinitivo dele é propor. E aí? Seria uma quarta conjugação? Claro que não, ele é de segunda conjugação. E antes que você me pergunte por quê, é porque o verbo propor, que é um verbo derivado do verbo por, o verbo por, em certo tempo, havia um ER no infinitivo, ou seja, era poer. E hoje não existe mais. Então os verbos que são compostos do verbo por vão seguir aí a segunda conjugação. E a letra S, poer, vai aparecer quando conjugamos o verbo. Agora, eu provavelmente não escaparei dos alienígenas. O verbo é uma classe de palavra núcleo, ou seja, ligado a ela, a essa palavra núcleo, a um sujeito, expressões modificadoras e ou complementos. Só para a gente exemplificar, nós temos, por exemplo, no pensamento do detetive Pine, na hora de sua fuga, o verbo escaparei. Ligado a escaparei, eu tenho um eu, que é o sujeito que pratica a ação do verbo. Eu tenho duas expressões modificadoras, que é o provavelmente e o não,
que modifica a ação do verbo, dando a ideia negativa e dando a ideia de hipótese. E por último, nós temos dois alienígenas que complementam o verbo. Se eu parar a minha frase em eu escaparei, vai ficar faltando o complemento, tá? Vai ficar incompleto. Então, o verbo, assim como o substantivo, é uma palavra núcleo. Uma luz estranha saía da nave. Ah! O detetive foi sugado. Continue. Os verbos são muito importantes para a construção dos textos. Então, muitos verbos de ação foram usados para narrar a história do detetive Pine nesse momento, mas os verbos podem ser usados amplamente em qualquer tipo de texto. Fique ligado! Vamos, galera, às conclusões. Primeiro, o que é um verbo? É uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. É uma classe de palavras variável. E é o núcleo de uma frase que tenha verbo, uma frase verbal. Ou oração, ficando quase sempre aí no predicado. A primeira forma de classificar é se ele é flexionado, conjugado, no eu, tu, eles, nós, vós, eles, elas, ou se ele é uma forma nominal, sendo infinitivo, gerúndio ou particípio. A segunda forma de classificação é de acordo com a conjugação. Podemos dizer que ele é de primeira conjugação se terminar em AR, segunda conjugação se terminar em ER ou OR, como vimos, e terceira conjugação se terminar em IR. Outra forma de entender é que o verbo é uma palavra núcleo, pois outros termos de uma frase se referem a ele. E por fim, é muito importante na construção de textos, principalmente os narrativos com verbos de ação. E aí, meus caros ninjas, deu tudo certo na aula de hoje? Acompanharam a história do detetive Pine aí, como ele foi abduzido por alienígenas? Pois bem, essa história vai continuar, assim como o estudo de verbo. Nas próximas aulas de verbo nós abordaremos outros tópicos e assuntos sobre esse tema que é muito terrível quando a gente fala de língua portuguesa, mas eu espero que vocês tenham entendido de forma bem clara, bem fácil, bem tranquila. Não se preocupe ainda com a conjugação do verbo, que deixa a gente meio maluco. Não se preocupe ainda. Aprenda mais sobre o verbo, os conceitos básicos sobre ele de forma natural, de forma simples, para que a gente possa entrar em outros aspectos dele, tá? A gente chega lá. Espero que vocês tenham gostado e que a força esteja com vocês. Mas antes de ir embora, como sempre, aquele momento de carinho, de agradecimento a alunos, professores e seguidores do canal que terminam por me ajudar a ser um professor um pouco melhor. Bem, o meu carinho de hoje vai para Catarina Franco, que com seu jeitinho blogueiro de ser, super antenada no Instagram e dos desafios aí bacanas da vida, foi uma das que me influenciaram a fazer esse canal e comunicar o meu jeito de ensinar e dar aula. Meus parabéns pela aprovação no concurso e que a força esteja com você.